Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá. Hoje fui direto. Hoje foi curto e grosso. Bom, a gente vai falar hoje de um serviço de streaming que infelizmente não tem no Brasil. Aliás, demorou pra ter também, né? Pois é. Demorou pra ter, mas tudo bem. A gente vai falar da Shudder, que é um serviço de streaming da AMC, lá dos Estados Unidos, que é especializada em filmes de terror, suspense, sobrenatural, coisas bizarras e maravilhosas. Lembrando que os filmes da Shudder aqui no Brasil, eles estão bem espalhados, assim. Você vai achar alguns na Netflix, alguns no Amazon Prime, alguns na vida mesmo, na internet, não tem outro jeito, né? E aí você deve falar assim, eu não conheço esse serviço de streaming. Como assim? Conhece sim. Por exemplo, você já assistiu Host na Netflix, aquele filme que foi feito durante a pandemia, que é um espetáculo, que falamos aqui, inclusive. Host é da Shudder, veja você. O filme Que Eu Morri, que está na Amazon Prime Video, School, A Máscara de Anhangá, é da Shudder. Tem um filme que está ou estava em cartaz aqui em São Paulo, dos Gêmeos. Eu não sei como é que veio o nome no Brasil, se era os Gêmeos Malditos, o Gêmeo do Mal. Sempre é alguma coisa nessa linha. Sempre um nome cagado, assim. Mas em inglês é The Twin. É Shudder também. O melhor filme de terror do ano, The Sadness, é Shudder também. Os caras não param. Os caras não param. Tem um maravilhoso que vocês precisam conhecer, chama Fried Barry, que é um alienígena que entra no corpo de um ser humano para ver como é que é ser um ser humano. Só que ele entra no corpo do Barry. Barry é um cara viciado em droga, presidiário. E ele toma uns ácidos muito louco e sai enlouquecido nas ruas. E o ET tá dentro do corpo dele, é maravilhoso. Tem 3 aqui que eu e o Rodrigo, a gente é muito fã. Tem o The Sadness, What Josiah Saw, nós vamos falar dele num outro programa, e Speak No Evil, também falaremos dele num outro programa. Mas sim, pertencem a Shudder e sim, vale a pena ser visto, revisto e, sei lá, e dormir de luz acesa depois. Enfim, coisas incríveis que a Shudder proporciona para este planeta. Eu sugeri, né, a pauta, porque eu reparei que ultimamente, assim, vários filmes que eu estava assistindo e curtindo eram produções da Shudder, né, que é um canal da AMC, como a Dani comentou aí, que entrou no ar, né, o serviço de streaming entrou no ar em 2015. E é engraçado, né, porque além das produções próprias, assim como a gente tem aí a Netflix e a Amazon, eles têm alguns materiais exclusivos também que eles hospedam no serviço deles, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o 31, não sei como que chamou isso aqui no Brasil, do Rob Zombie, foi lançado no Shudder antes de sair em DVD. Eles têm a cópia restaurada, né, em 4K do Fantasma, do Don Coscarelli, né, que é um clássico, que está lá também. E eles têm, engraçado, né, que eles têm uma curadoria, né, entre a galera que está lá. O Sam Zimmerman, que já foi da Fangoria, né, que é uma revista famosíssima e especializada em terror e cinema fantástico. E os filmes lá são categorizados de maneira curiosa, no mínimo, né? Por exemplo, a gente tem Urban Decay, que seria tipo decadência urbana. Tem Slashix, que seria Slashix. Os slashers, provavelmente, né? Com esse nome. Tem Not Your Ordinary Bloodsucker, que seria não é o seu chupa-sangue de costume. E eles também têm séries, né? Eles não têm só filmes, eles têm séries. Por exemplo, uma série que eu comentei aqui uns tempos atrás, que é o Channel Zero, tá? Que foi produzida originalmente pelo Sci-Fi, tá no Shudder, lá nos Estados Unidos. E muita coisa. Seria bem legal ver isso aqui no Brasil, né? Por exemplo, esse primeiro filme que eu vou falar agora é um filme tão maravilhoso que deveria passar lá na TV aberta, inclusive. Eu tô falando de Slacks. É um filme de 2020 que tem, pasmem, 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.
tá? 96. Apesar da sinopse Chupa ser Kubrick. Chupa Kubrick. Apesar da sinopse ser um absurdo, 96% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes é a comprovação, é a prova que eu precisava para defender esse filme. Esse filme foi dirigido pela Elsa Kephart. Olha que história incrível. O filme mostra uma loja de departamentos, uma loja de roupa, que está preparando, durante a madrugada, o lançamento da nova coleção. Então, todos os funcionários estão lá trabalhando, estão trocando manequim, estão mexendo um monte de coisa. E eles vão lançar a coleção nova e a galera, tipo, é uma loja de marca, assim, a galera tá enlouquecida, querendo as roupas. Então, eles estão passando ali a madrugada, arrumando o estoque, mexendo nas coisas, né, da loja, deixar tudo pronto para o dia seguinte. Acontece que essa loja recebe um carregamento, né? Quando você recebe ali o estoque, né? Você vai preencher o estoque de roupa, né? Chega ali mais roupas para serem colocadas na loja e dentre as roupas nós temos uma calça jeans, que é a sensação da loja e etc. Essa calça jeans, senhoras e senhores, ela está possuída. Veja você. Não, eu não estou brincando. Ela está possuída e ela vai causar uma carnificina durante a madrugada nessa loja de roupa. É uma coisa que, quando eu olhei a sinopse, eu falei, esse é meu tipo de filme. E eu fui assistir pensando, vai ser uma merda, mas eu vou gostar porque, né, eu gosto de filme ruim. E aí, quando o filme acabou, eu falei, cara, o filme é bom. Tipo, é bom. Não é que o filme é ruim, de tão ruim ele é bom. Não, Slacks é bom, independente de qualquer coisa. Ele é muito bem feito. As cenas são maravilhosas, os assassinatos, sangue, partes de corpos jogadas. Os atores estão muito bem. Tem a parte crítica ao consumismo, a essas marcas que utilizam trabalho praticamente escravo ou que pagam muito pouco para as pessoas que fabricam as suas peças, enfim. Tem toda essa parte, mas, cara, eu fiquei muito impressionada com Slacks, porque ele é muito absurdo, mas dentro do absurdo ele é perfeito. Fica aí essa minha primeira dica, Slacks. Se escreve S-L-A-X-X. Vale cada costura. Ó, você viu? Cada Olha. ponto em cruz, aquelas. Nunca costurou uma calça jeans na vida, não sabe nem como é que costura. E o teu, Rodrigo? Eu vou começar com um filme bem curioso que chama Spiral, ou Espiral, né? Isso não saiu por aqui no Brasil. E não estamos falando daquela continuação bizonha dos Jogos Mortais. Estou falando de um filme canadense de 2019, dirigido pelo Curtis David Harder, que está hospedado, né? Que foi produzido pela Shudder, que conta a história de um casal LGBT que vem para uma cidadezinha do interior, né, em busca de paz e sossego, com a filha, né, de um dos rapazes. Eles têm um dos caras tem uma filha do antigo casamento. Eles se casam e vão morar nessa cidadezinha do interior. Ele faz um trabalho sobre violência, né, contra LGBT. Ele vai para esse lugar isolado ali para escrever. E aí, inicialmente, eles são muito bem recebidos. E enquanto eles vão conhecendo a vizinhança, enquanto a filha vai se acostumando, né, vai se enturmando, ela arruma um emprego, começa a sair com um rapazinho lá e tal, um deles começa a sentir que tem algo errado naquela vizinhança, né? Ele começa a ver movimentações estranhas na casa dos vizinhos, que são excessivamente simpáticos. Pois é. E aí, conforme ele vai se aprofundando ali, ele vai descobrir que aquele lugar, embora pareça muito acolhedor, não é nada daquilo que está na superfície, assim. Eu acho um filme bem legal, né? É mais um, assim, desses filmes que eu considero filmes da era Trump, né? Que teve bastante filme de terror nessa época que lidava sobre LGBT, sobre negros, né? O próprio Jordan Peele vem fazendo sucesso nessa época, que são filmes que tratam dessas minorias
excluídas ali e que foram atacadas, né, pelos conservadores quando eles chegaram no poder ali mais ou menos nessa época aí. E eu acho assim, um filme muito bom. Ele tem um ritmo que talvez não agrade a todo mundo, mas eu considero, eu chamei, né, eu fiz uma resenha no meu Instagram do filme, para mim eu coloquei ele como sendo um Corra LGBT, assim. Eu acho que ele tem bastante paralelos. Eles não se tratam da mesma coisa, né, mas eu acho que quem for assistir vai perceber que vai entender o que eu quis dizer, assim, como esses filmes têm paralelos, como eles lidam com algumas situações de maneira parecida, mas são temas diferentes, são histórias diferentes, assim. Eu gostei bastante, vale a pena dar uma procurada aí para vocês entenderem, né, um pouco desse fenômeno aí que veio da época da eleição de Trump para cá. Eu gostei bastante, me surpreendi de forma positiva. Bom, agora eu vou falar de um filme que saiu em 2021, o nome dele é Son, dirigido pelo Ivan Kavanagh, que tem o Emil Hirsch no elenco, entre outros atores. E também fui assistir esse filme de forma despretensiosa e me surpreendi. Que é o seguinte, conta a história de uma mulher que, quando ela era criança, a família dela, ela, enfim, fazia parte de um culto. Uma coisa meio satanista, né? Por que não? Não é verdade? Fazia parte desse culto e ela engravidou e fugiu desse culto. E agora ela tá com o filho, o menininho tá com 8 anos, e o menininho tá com um comportamento meio estranho, ele tá com uma doença misteriosa, né? Tipo, tá meio complicado de cuidar da criança, ela tá sozinha com o filho. E aí ela meio que tenta ajudar o menino de todas as formas possíveis, e para isso ela, enfim, tem que tomar algumas atitudes um tanto quanto questionáveis, não é verdade? Digamos assim, ela comete atos indescritíveis para poder manter essa criança viva. Paralelo a isso, membros desse culto querem roubar o filho. Então ela está fugindo dessa seita, ela está fugindo de um detetive que, como ela praticamente retirou o filho do hospital às pressas e à força, porque ela sabe que tem gente atrás da criança, ela meio que está sendo procurada, né, pela polícia. Então ela foge com esse menino, fugindo da seita e fugindo também da polícia. E tentando manter o moleque vivo de um jeito bizarro, que eu não vou dar spoiler. Aí esse detetive, ele começa a ser, como é que eu posso dizer? A ser solidário a ela. E ela explica pra ele o que tá acontecendo, o que ela passou quando ela era criança e tal. Ele meio que, poxa vida, então eu vou te ajudar. E ele meio que começa depois a ajudar ela a proteger esse menino e tal. E aí, senhoras e senhores, quando tudo parece que vai ficar calmo, feliz e contente, acontece aquele plot, né? Que aí eu não vou falar mais nada. Mas é um filme que tem lá os seus probleminhas, mas eu achei ele bem interessante. Eu achei ele bem legal. Ele cria realmente uma atmosfera ali de tensão, de suspense. Tem essa coisa satanista que uma hora você acha que não é, outra hora você acha que é. E tem aquele final que eu chamo de final mão na teta. Que é aquele final que você bota as duas mãos na sua teta e faz, ô louco, bicho! Não sei se esse filme saiu no Brasil e se saiu, com que nome está. Eu acho melhor você procurar de forma alternativa mesmo. Procura aí Son 2021 e vale a pena. Ele é bem redondinho, ele é super bem produzido. O Emil Hirsch é um baita ator, ele tá super bem nesse filme. Eu acho que é uma boa dica aí para seu fim de semana. Eu queria fazer dois adendos aqui, né? Que a gente estava falando das coisas que tem na Shudder. Eles têm documentários também e reality shows. Aí eu queria só comentar duas produções aqui rapidinho. Que eles têm o Horror Noir. Nossa, viu? O francês é muito rebuscado. A gente fala muito francês. Que é A Story of Black Horror, que é baseado no livro do Robin Means Coleman, que saiu aqui pela Dark Side. Dark Side, nota a gente.
Cara, Darkseid, eu vou te falar em Darkseid. Olha nós, Sem Darkseid. comentários pra vocês. E tem um outro que é muito curioso, que vive aparecendo no meu Instagram, eu queria ver isso, que é The Bullets Brothers Dragula Resurrection, que é um programa tipo o RuPaul's Drag Race, que tem na Netflix, só que eles fazem uma competição de drags underground, assim. Então eles usam temas de terror, temas mais diferentões, assim. E as imagens são muito legais, as montagens ali das drags são muito bonitas, assim. Eu fiquei muito curioso, vive aparecendo pra mim no Instagram, né, que eu sigo a Shudder. Já tem 4 temporadas, né? Eu vou trazer aqui um filme que chama The Seed, um filme de 2021, que é um body horror do Sam Walker, né, que está estreando aqui como diretor, e ele também traz o roteiro, que é basicamente a história de 3 amigas, a Deidre, a Charlotte e a Heather, que elas vão pro deserto, né, na casa, na mansão de férias ali do pai de uma delas, para ver uma chuva de meteoros. Assim, já começa esquisito a partir daí, assim, porque são 3 meninas que você nunca vai imaginar. Elas falam, gente, vamos nos isolar no deserto para ver essa lindíssima chuva de meteoros, sabe? Que baita ideia, né? Né? Assim, elas são muito estereotipadas. Assim, esse é um dos problemas do filme, mas no final acaba fazendo parte da piada. E aí elas vão lá e tal, e no meio das intrigas e das estereotipagens das 3 garotas, durante a chuva de meteoros, no dia seguinte, tem uma coisa boiando na piscina, né? Caiu um meteoro dentro da piscina. E aí elas, nossa, destruiu a piscina, a filha do dono da casa, né? A gente precisa tirar isso daqui, meu pai vai me matar, aquela coisa toda. E elas pegam contratam um jardineiro, que é um moleque palerma, que fica babando por uma delas ali, para tirar o bicho o bicho não, né? Depois se revela-se o objeto não identificado da piscina e dá o fim nele. Só que ali dentro daquela pedra veio um ET, veio do espaço. Veja você. Pois é. E aí ele começa a influenciar as meninas de maneiras, como digamos, sexuais. Cara, esse filme, ele é muito maluco, assim, ele é muito errado, ele é muito esquisito, mas é divertido. Quando começou, eu falei, rapaz, onde que isso vai chegar, né? Mas aí, de repente, ele desanda, ele descamba de um jeito. Eu falei, tá, então tá bom, vou acompanhar, me levou. Tem umas cenas de sexo com o alienígena, assim, que são... É complicada. Que são umas viagens mentais ali, que olha... Eu concordo com você, Rodrigo. Quando chegou nessa cena no filme, eu falei, o que eu tô assistindo? Exatamente. Onde esse filme quer chegar? Começa assim, meio... Nossa, esse é ruim, hein? Essas meninas são chatas, essa ideia não vai levar a lugar nenhum. Aí, de repente, quando tira o negócio da piscina, aí o filme avança, né? Mas Sim. ele avança, assim, atropelando todo mundo. O final dele, eu acho que ele poderia ter um final um pouco menos, vou dizer, grandioso, né? Entre várias aspas aqui. Ele tem um final meio... Vamos fazer uma coisa que não cabe no resto, assim. Mas até isso funciona, porque ele é todo esquisito, assim. É um filme divertido, gente. Decide, né? Eu não sei se a minha propaganda que vai valer a pena, mas ele é tão estranho, ele é tão torto que é legal, é divertido. O meu terceiro filme é um filme de 2020, dirigido pelo Justin G. Dyke. Se chama Anything for Jackson. Conta a história de um casal de velhinhos que, enfim, são aquele típico casal de velhinhos respeitados da vizinhança, sabe assim? Todo mundo gosta deles, o velhinho é médico, a velhinha é uma religiosa, aquelas de ir na igreja, aquela coisa toda. E eles perdem, né, a filha e o neto num acidente de carro. E eles ficam, coitados, desolados, assim. É uma coisa, estão tentando lidar com esse luto, com essa perda horrorosa deles.
E aí eles começam a ir para um lado que nem eles achavam que algum dia poderiam ir. Assim. Eles começam a mexer com satanismo, eles começam a mexer com rituais, feitiços. Por quê? Porque a dor do luto ela é tão absurda que eles estão tentando arrumar uma forma de amenizar isso. E qual que é a ideia que eles têm? A ideia que eles têm é ressuscitar, né, o Jackson, que é o neto. E eles acham um feitiço satanista, um ritual, onde, na teoria, eles conseguiriam colocar a alma do Jackson em outro corpo, num feto. Como o senhor de idade, o velhinho, é médico, ele tem várias pacientes, uma das pacientes dele está grávida. O que o casal faz? Sequestra a grávida, prende ela lá na cama, amarra ela e começam então a fazer esse ritual para o Jackson voltar no feto dela, no bebezinho dela, né? E o que era para ser um terror muito sombrio tem uma parte extremamente cômica, porque você tá vendo dois velhinhos tentando fazer um ritual satânico. Então, assim, ele patina, esse filme patina por dois lados muito, muito curiosos, mas ele não descamba, entendeu? Ele consegue seguir uma linha. Assim, ele dá uma envergada pra comédia e ele volta. Ele dá uma envergada pro absurdo, aí ele volta, entendeu? Não é uma comédia de terror, mas ele tem uns pontos cômicos. Mas eu acho que esses pontos cômicos não prejudicam o resto do filme, porque é evidente que, a partir do momento que eles fazem esse ritual, quem vem não é o filho, né? Vocês já devem imaginar isso. Sempre quando alguém faz um ritual satânico, você que está me ouvindo, que quer fazer um ritual satânico para trazer alguém, saiba você que nunca dá certo isso, tá? Pense 2 vezes. Eu achei bem interessante. Vale a pena assistir. Anything for Jackson. Aonde tá? Procura, meus amores, porque, sei lá, tá na vida, não tem outro jeito de assistir esse aqui, a não ser por essa forma, porque não achei ele em nenhum serviço de streaming aqui do Brasil. E o teu terceiro? Eu vou trazer aqui um terror satanista, né? Porque é sempre bom. Sempre bom, sempre lidar bom. com o capeta, né? Embora você já acabou de dizer um aí, vamos fechar com uma dobradinha do Cramulhão. Boa. Eu vou falar de The Cellar. É um terror irlandês, dirigido pelo Brendan Muldowney, que também assina o roteiro, com a Elisha Cuthbert. Vocês lembram dela lá da Casa de Cera? É verdade, nossa. E... Esse daí, agora você foi longe. Foi, né? Foi retrocedendo ali. E ela não aprendeu nada, né? Sobre entrar em lugares não recomendados, né? O filme fala de uma família, né? Um casal mais 2 filhos, um adolescente e um garotinho mais novo, que compram uma mansão num leilão, né? Por um preço muito em conta. Já desconfie, né? Pela crise imobiliária aí, se compra um casarão muito em conta, tem algo errado. E aí, num belo dia, né, tá os pais trabalhando até tarde e fica a menina cuidando do menino em casa, quando, no meio de um surto ali, acaba, tá um vendaval ali, uma chuva e tal, cai a energia. E aí a menina, que tem um pouco de medo de escuro, liga pra mãe, e aí a mãe fala, ó, vamos lá, eu te acompanho, né? Você vai, vou falar para você descer o porão, né? E aí você vai contando os passos, você vai chegando mais perto, né? É uma maneira dela lidar com esse medo dela. E aí quando ela começa a descer, falando com a mãe pelo telefone, que seriam só 10 degraus, né? Ela começa 10, 11, 12, 13, 14, e a mãe fala, epa, tem algo errado. Aí tem! Até que a ligação cai e a menina desaparece. E aí todo o filme se desenrola com os pais e o garotinho fazendo descobertas sobre o passado daquela casa e tentando encontrar a menina, para onde ela foi, né? E trazer ela de volta. E aí tem gravações bizarras de cultos, tem efeitos práticos lindíssimos, né? Tem um demonião lá que, ó, um chuchu. Que é chuchu. Uma belezura.
E é um filme bem legal, assim, eu vi, as pessoas acharam ele muito, muito simples, mas eu achei ele bastante eficiente, né? Vale a pena dizer que ele é baseado num curta do diretor, e o curta do diretor é exatamente essa cena da escadaria, né? Quando a mãe... Né, ele pegou esse pedaço ali e construiu um filme em volta, assim como Mamá, Lights Out e tal. Só que eu acho que esse se sai melhor. Eu acho que o que ele acrescentou em volta da história original, né, que era a questão da escadaria ali, dos 10 degraus, e acaba... A menina vai contando mais. Essa é uma cena bem boa. É spoiler, mas faz parte da sinopse, né? E o curta de origem é sobre isso, então é bem um spoiler. É bem legal, assim, porque dá uma tensão, é a cara de que a mãe vai ficando desesperada, assim, porque você realmente fala, cara, tem algo... É assustador, né, o negócio, são 10 passos, e a menina, então 11, 12, 13, 14, 15... E eu acho que ele funciona melhor do que o Mama e o Lights Out, porque o que tá em volta da história principal é mais convincente, né, ele cria uma mitologia em torno daquela casa ali e uma investigação em torno daquela casa. E eu acho que funciona. É um filme, ele tem... É bem simples, assim, é um filme irlandês, assim, bem simples, mas olha, eu achei... Tem bons momentos. Tem algumas cenas ali envolvendo uma entidade circulando pela casa, com todo mundo escondido, vendo só os movimentos, ouvindo, né, os passos, a respiração. Funciona bem, assim, se assistir ele no ambiente correto, né, com o som correto, assim, você vai tomar uns sustinhos e vai ficar com o pé atrás, vai dormir de luz acesa. E aquele final? Eu olhei e fiz bicho é pesado. Eu acho que eu gostei bastante. Assim, pra quem curte videogame, assim, né, jogos de terror, assim, tipo Silent Hill, Alone in the Dark, o próprio Resident Evil lá do comecinho, ele tem um pouco dessa pegada, assim, porque tem coisas que eles vão descobrindo pela casa, que dão pistas do que aconteceu ali, dão pistas de onde a menina tá, coisas que eles vão ter que juntar, sabe? E aí a história envolve, eu acho que a história flui, assim, muito bem. Bom, a gente separou aqui os filmes originais da Shudder, que é esse serviço de streaming maneiríssimo de filmes de terror, que infelizmente não tem no Brasil, mas que a gente dá um jeitinho, né, pra assistir. Então anota essas dicas, já programa aí tua próxima sessão cinema e seja feliz, né? Não façam rituais satânicos. Cuidado com a calça jeans que você compra. Pois é. Né? Tudo pode acontecer. Ela pode ou deixar o cofrinho aparecer ou te matar. Ou pegar no seu cofrinho, pensa. Aí já vai ter a versão pornográfica de Slacks. Pois é, olha aí. Entendeu? Ninguém nunca pensou nisso. Já pensaram pro terror, eu já pensei por quê? Pra putaria. São duas coisas que funcionam muito bem. Talvez a gente possa ter um tema desse por aqui algum dia. Pois é. Mas chega de falar bobagem. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. É isso. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.